Boa noite a todos vocês, muito boa noite a todos vocês. Igor Vargas aqui falando. Tenho certeza que a noite de hoje ela vai ser diferenciada, com muito conteúdo que vai ajudar você em todos os sentidos da sua vida, né? Eu tenho certeza que as informações que você transmitidas, passadas aqui hoje, vai ser de muita valia para vocês. E né, o pessoal aí dos concursos também, que acessa muito aí para fazer prova, também essas informações serão extremamente valiosas para vocês, porque Conselho Tutelar é um tema muito importante ser discutido na sociedade brasileira e cai em inúmeras provas. O pessoal vai fazer o OAB aí, tenho certeza que também, muitos advogados aí que vai fazer o OAB, tenho certeza que tem que entender sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O pessoal que vai fazer concurso aí para professor também tem que entender sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, diversos outros concursos. O pessoal da Segurança Pública também aí, né? Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, inúmeras áreas aí da Segurança Pública também tem que entender sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu tenho certeza que hoje vai ser muita informação valiosa para todos vocês e daqui a pouquinho a gente já vai dar início à nossa live. Então já começa a compartilhar aí com o seu pessoal, manda no privado de cada amigo seu aí, dá o coraçãozinho aí, clica aí no coraçãozinho para que vocês possam fazer esse compartilhamento dessa live aí, beleza? Esperando o pessoal aí, dá mais uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir entrando e acessando, né, a live, o Instagram também espalhando a live e daqui a pouquinho a gente conversa, tá bom? Então esperem aí mais 5 minutinhos que a gente já vai começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Edmar, boa noite Edmar, tudo bem com você aí? Tamo junto. Eduardo, né, o pessoal aí, Paloma, seja também muito bem-vindo, bem-vinda, enfim. Tem essa bolinha aí que você puxa ela não, a bolinha, você puxar, porque na hora que você tá... Que bolinha? Tirando a bolinha aqui da frente, que ela tá acenando aí pro pessoal. Vamos tomar um cafezinho. Enquanto isso a gente vai tomando um cafezinho aí. Deixa eu ver que hora é essa. Acho que já tá na hora de começar, já deu 5 minutozinho aí. A gente já vai começar, pra gente também, tem muito assunto hoje pra gente aproveitar o tempo, né? Que o tempo é curto aí no Instagram, apenas 60 minutos, é muito pouco tempo para a gente conversar sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Tutelar. Então, vamos dar início. Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vargas, estou aqui com um advogado, né? Também conselheiro e mais, além de conselheiro tutelar, ele ainda é coordenador do Conselho Tutelar da cidade, né, do município de Juazeiro da Bahia. Estamos aqui com Charles Vargas, né, um município com 220 mil habitantes, então é uma responsabilidade enorme cuidar, né, das crianças que aqui se encontram. E eu tenho certeza que as informações que Charles vai passar aqui para vocês hoje vai ser muito importante para a vida de vocês. Eu tenho certeza que nas escolas vocês, quem é mãe, quem é pai aí sabe, né, o que acontece aí nas escolas. Muitas crianças que talvez sejam agredidas em casa, vão para a escola e lá é descoberta essa agressão. Enfim, o Conselho Tutelar tem um papel muito importante na sociedade brasileira e eu vou deixar com que Charles, né, dê boa noite aí com vocês, se apresente aí para vocês. Vamos lá, boa noite Charles, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Obrigado aí por aceitar o convite. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Igor, boa noite Mário. Queria primeiro parabenizar você pela iniciativa, né, desse projeto aí e agradecer pelo convite, da oportunidade para a gente estar aqui mostrando o que é a importância do Conselho Tutelar e o que é. Eu sou Charles Vargas, você já me apresentou,
estou conselheiro tutelar no município de Juazeiro, sou coordenador do Conselho Tutelar e sou advogado também. Muito bem-vindo. Boas credenciais aí, né? Então, o pessoal aí, na última live que a gente fez, o pessoal estava cobrando advogado. Então, hoje vai ser liberado perguntas também para que vocês possam fazer perguntas, né, pertinentes ao ramo do direito. Então, a gente vai começar aqui já com a primeira pergunta, né? A gente vai começar aqui com a origem do conselho. Então, essa live, né, esse conteúdo ele vai ser dividido em 3 partes. Óbvio, né, o início, a origem, o porquê que o Conselho Tutelar foi criado, né, o papel do Conselho na sociedade brasileira e ao final da live, né, a gente também vai dar algumas dicas aí, algo importante aí para o pessoal que faz prova, o pessoal concurseiro aí também. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, Charles, é o que é o Conselho Tutelar, né? Muitas pessoas elas só ouvem falar ali do Conselho, elas não têm nem noção do que é o papel do Conselho, não sabem o que é o papel do conselheiro também tutelar, então eu queria que você respondesse 3 perguntas em uma, né? O que é o Conselho Tutelar, né? Por que o Conselho Tutelar foi criado no Brasil, né? E quando é que ele foi criado? Então, o que é o Conselho, por que o Conselho foi criado e quando esse Conselho foi criado? Você. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, de informações, a gente precisa, para explicar o que é o Conselho Tutelar e por que ele foi criado, a gente volta lá na história, no passado. Antigamente aqui no Brasil a gente tinha um código chamado Código de Menores, né? E era um juiz quem conduzia, tanto que a gente tem aquela expressão do juizado, que o povo ainda tem, juizado de menores, que tinha juizados de menores, crianças que eram encontradas nas ruas, que eram encontradas em algum outro lugar, ou que os pais deixavam em algum lugar. Essas crianças, quando esse juizado passava, que via, pegava essas crianças e jogavam num abrigo, e essas crianças ficavam ali no abrigo. O termo era usado menor, era um termo pejorativo, né, que até hoje a gente ainda veio usar, menor abandonado, menor de rua, menor, e esse termo era um termo pejorativo que usava para aquelas crianças e aqueles adolescentes. E com esse código, com a vinda do ECA, em 1990, quando o ECA foi criado, ele mudou, a criança e o adolescente agora passa a ser sujeito de direito. O que é um sujeito de direito? Passa a ter direito, né, ter primazia. A criança e o adolescente passam a ter primazia e aí muda-se tudo. Aí, junto com o ECA, com a criação do ECA em 1990, cria-se o Conselho Tutelar, que é o órgão, eu costumo dizer, como tem o STF, que é o guardião da Constituição, o Conselho Tutelar é o guardião do ECA. Né? Ele veio, o Conselho Tutelar, ele é criado justamente para resguardar que aqueles direitos que estão ali no ECA fossem cumpridos. Por isso, a criação do Conselho Tutelar. Ah, legal. Então aí, eu fazendo um apanhado, um resumo aí pro pessoal, o Conselho Tutelar, isso é muito importante. Essa é uma frase para você anotar, então o pessoal que está anotando aí, já anota essa frase aí no seu caderninho, na sua agenda. Eu tenho certeza que vocês já estão preparados com a caneta e com o papel aí. Então essa é uma frase muito importante aí, que o Conselho Tutelar é o guardião do ECA. E o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um conjunto de leis, né, que ali foram criadas. E aquela lei, as leis ali estão todos os direitos que as crianças e os adolescentes têm, né? O direito à saúde, à educação, ao lazer, enfim. E o Conselho Tutelar, como guardião, assegura que esses direitos sejam cumpridos, né? A gente trabalha com, fazendo justamente com que o ECA seja cumprido, não seja violado. Legal. Então, ou seja, o Conselho Tutelar é o guardião do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, anota essa frase aí, que eu tenho certeza que essa frase ela é de suma importância aí, para que você tenha pelo menos a base inicial para começar os seus estudos. Agora eu queria saber, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: qual o papel do Conselho Tutelar ali diante da sociedade? Apesar que você já começou respondendo aí, né, que ao mesmo tempo que você fala que o Conselho Tutelar é o guardião do ECA, praticamente você já respondeu, mas eu queria saber assim, vamos nos adentrar um pouquinho mais. Qual de fato é o papel ali do Conselho Tutelar? Ele protege os direitos das crianças. Eu gostaria que você citasse qual é essa proteção que ele faz, quais os direitos da criança ali superficialmente, né? Óbvio que tem inúmeros, mas superficialmente os mais importantes eu queria que você pontuasse, e o papel desse Conselho Tutelar ali na sociedade brasileira. Quais esses direitos importantes que você mais protege ali perante o berço aqui da cidade de Juazeiro, Bahia?
Pronto, então, para a gente explicar, a gente é preciso dizer para as pessoas também compreenderem como nos tornamos conselheiros, né? Que ali o município de Juazeiro tem 5 conselheiros tutelares. Tem uma resolução do CONANDA que diz que a cada 100 mil habitantes precisa ter mais um conselho em Juazeiro, mas Juazeiro só tem um, até agora estamos esperando a criação ainda aí do segundo. É um projeto que está se discutindo aí na Câmara de Vereadores e nós somos eleitos pelo povo, pela população, justamente para garantir esses direitos. Aí, como eu disse a você, a gente identifica onde estão essas violações. Que violações são essas? Porque as pessoas atrelam muito o conselho tutelar também à violência, né? Assim, toda vez que tem atos de abuso, de violência física, enfim, as pessoas atrelam muito o conselho a isso, mas a gente trabalha com violação de direito, negação de direito à saúde, à educação. Um exemplo muito grande que você conhece, você está por dentro e a gente faz muito trabalho nesse sentido, é vaga escolar que está acontecendo agora, né? Que toda criança, o ECA diz lá que toda criança deve ter direito de estar na escola, na escola mais próxima da sua casa. E o que acontece? Infelizmente, eu não estou dizendo que é um problema da gestão atual, mas as gestões, infelizmente, não oferecem essas quantidades de vagas suficientes para que essas crianças estejam ali matriculadas nas escolas e perto de suas casas. Então a gente entra nesse sentido. A gente agora, o Conselho Tutelar fez uma reunião com a Defensoria Pública, o Ministério Público, Vara da Infância e Secretaria de Educação, né, para que seja discutida essas vagas, para ver como é que se pode amenizar essa situação nesse sentido. Então, isso é uma violação de direito, quando você nega uma vaga, quando você nega que o aluno fique fora da escola. Então, o Conselho atua nesse sentido. A gente vai discutir políticas públicas ali com a gestão municipal, com o Estado, enfim, com quem de direito, fazer essa discussão justamente para a gente amenizar ou acabar com... O ideal é que acabe com essa violação, né? Mas a gente sabe que é um pouco complicado e a gente vai e ameniza nesse sentido. Então, mesma coisa na saúde. A gente tem uma demanda lá, o ECA é bem claro quando ele diz que a criança tem primazia, tem prioridade, né? Quando a criança chega lá, mas a gente sabe que não é assim. Tem vezes que uma vacina BCG para dar numa criança tem dificuldade de encontrar. A gente, de novo, vai lá junto com o Ministério Público, com o Secretário de Saúde, se reúne para a gente ver como é que ameniza essa situação. Então, o papel do Conselho Tutelar é justamente isso. A gente vai também em busca onde estão as violações. É muito importante que a sociedade participe, é muito importante que a sociedade esteja atenta justamente para nos procurar por isso. Nós somos os representantes, né, dessas crianças e adolescentes nesse sentido, nessas violações. E é para a gente ir identificar onde é que estão essas violações, para a gente discutir políticas públicas para amenizar. Legal, sensacional. Então, fazendo mais um resumo aqui para vocês, né? O pessoal que chegou depois aí, estou vendo aí que muita gente está chegando aí depois, já compartilha essa live aí com seus contatos, compartilha essa live com todo o pessoal aí. Mas fazendo um resumo aqui do que Charles acabou de falar aqui, para o pessoal que está entrando agora, ele falou que o papel do conselho, primeiro, né, que aqui em Juazeiro da Bahia são 5 conselheiros e que esses conselheiros são eleitos pelo povo, então é mandato, ok? Então não é indicação de A, B ou C, então eles são eleitos pelo povo para proteger os direitos da criança e do adolescente, ok? Aqui em Juazeiro da Bahia existe apenas um conselho tutelar, o que ainda é insuficiente, né, para uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Como o Charles falou aqui, a cada 100 mil habitantes tem que ter a criação de um conselho, aqui só tem um, então ainda é insuficiente. E é muita demanda, e o ECA, né, como o Charles bem evidenciou aqui, ele não só protege a criança e o adolescente contra as violações íntimas ou contra a violência de pai, de mãe ou de quem quer que seja, né? Violência física, violência psicológica, mas o ECA, o Conselho também auxilia na proteção da saúde, né? Prioridade da criança da saúde, prioridade na educação. Eu sou, para quem não me conhece, está chegando aí depois, eu sou da área da educação, né? E eu sei desse conselho, eu atuo na educação há 9 anos já, né? Sou servidor público aqui da educação, e é uma dificuldade realmente, como o Charles falou, é uma dificuldade enorme na área da educação de ter vaga para todos os pais que estão ali naquela localidade. E acaba que a gente, por exemplo, como eu trabalho no administrativo da secretaria dentro de uma escola,
a gente tende a seguir a normativa do município, que é estabelecido. Até porque uma única escola não consegue comportar todo um bairro, todas as crianças de um bairro. Então, o município realmente ele tem que criar mais escolas, enfim, ou botar ônibus, né, para transportar essas crianças até uma outra localidade. Então, essa questão de garantir a educação também é muito importante do Conselho Tutelar e também a gente já está com perguntas aqui, tá bom? A gente já está com perguntas, a gente já vai responder. E também a garantia da saúde. Então, não só é violência física, psicológica, enfim, o Conselho Tutelar também ajuda na garantia da saúde da criança e do adolescente e na garantia da educação da criança e do adolescente. A gente vai, antes de passar aqui para a minha pergunta, a gente vai fazer, tem uma pergunta aqui do pessoal, vocês podem perguntar, viu pessoal? Podem perguntar aí, que a gente já tem uma pergunta aqui, né? Quais são os canais para a sociedade participar? Uma pergunta bastante pertinente, bastante importante aí. Boa. Boa pergunta. Eu cobro muito que a sociedade participe, né? Inclusive essa é uma das perguntas que está aqui também. A gente ia passar esses canais também, mas foi muito importante. Eu gosto muito de falar sempre isso, porque a importância... A primeira participação da sociedade é na eleição, né? Eu cobro muito que a sociedade participe. Porque ali nós somos eleitos justamente para representar a sociedade, né, no geral, criança e adolescente, mas a sociedade no geral, justamente para discutir políticas públicas, para a gente saber onde é que estão as demandas para a gente levar. Né? Depois tem com denúncias, a gente sempre, né, porque às vezes as pessoas não querem, não vou me meter, eu não quero, tenho problema, não sei o quê. A escola ajuda a gente demais nesse sentido de participar. Porque sempre são identificadas muitas violações dentro das escolas, porque os professores estão dia a dia ali. Então, os canais são de denúncias através dos telefones. Eu vou deixar depois aqui o telefone, tanto da sede como do plantão, que a gente tem um plantão também para denúncias. Né? E também participar efetivamente indo no órgão também, discutindo, vendo onde o que é que a gente pode fazer, indicando alguma política pública que possa ser feita para a gente levar, né? Então a sociedade ela pode participar tanto na eleição, óbvio, né? É interessante que a sociedade participe na eleição, mas também participe indo presencialmente no órgão e através dos canais de atendimento. É uma pergunta assim, porque como você falou aqui, muita gente não quer participar porque não quer se meter, não quer ser identificado. Eu queria saber o seguinte, as denúncias, elas são anônimas ou a pessoa de fato ela tem que se identificar ali, ela tem que dizer... Não, nesse sentido desse tipo de denúncia, elas são anônimas. Você pode manter o anonimato ali, elas são anônimas as denúncias, mas tem outros tipos de participações também. Eu achei muito interessante uma situação que aconteceu num bairro, porque assim, não adianta a gente querer achar que vai ter uma mágica que vai tocar ali em um menino, uma criança, um adolescente e vai mudar. E teve uma senhora de um residencial que ela estava muito preocupada porque as crianças estavam soltando pipa próximo à BR, ali, a BA, na verdade, a BA-210, tinha carro e tal. E ela acabou ligando para lá, né? Olha o menino aqui e tal, estão em risco e tal. E a gente sempre conversa, a gente diz, olha, vamos procurar os pais, a gente vai conversar. E a gente chegou numa situação que a gente precisava discutir alguma política para aquele bairro, para que aquelas crianças também tivessem a oportunidade de fazer outras coisas também. Porque a gente sabe que ali naquela localidade não tinha uma quadra esportiva, não tinha um campo de futebol, enfim, não tinha outras atividades. Não tinha um espaço para as crianças brincar, para que as crianças brincassem de forma saudável. Então elas acabavam indo para a BR para soltar pipa. Exato, e eu achei muito importante porque ela levou essa discussão, sabe? Ela disse, vamos e tal, levou. E foi muito importante para a gente discutir. A gente discutiu com o prefeito à época, o que poderia ser feito lá no bairro, né? Até a escola, uma escola de tempo integral também, para que essas crianças pudessem ficar. Enfim, a participação da sociedade nesse sentido ela é muito importante, porque nos ajuda também e deve participar. Sensacional. Eu queria que vocês pegassem o caderno aí e anotassem. Eu vou pedir já para Charles. Ao final, é bom a gente já... Certo, tá bom. Desde 2017, estamos com um projeto na Câmara para a instalação de 2 conselhos tutelares, né? Rosa Rabelo Santos aí, ela fez a pergunta. Ó. Desde 2017, nós estamos com um projeto na Câmara. Comentário, só comentário. Só comentários? Estamos com um projeto na Câmara para a instalação de 2 conselhos tutelares.
Bora à luta, meu amigo. Ela tá falando aí, só fez um comentário aí, né, que já existe projeto na Câmara de Vereadores aqui para a instalação do segundo Conselho Tutelar, que é justamente o que você iniciou falando. Mas até agora não saiu do papel, né? Desde 2017. Desde 2017, a gente já está em 2023, são o quê? 5 anos aí, mais de 5 anos, na realidade, 6 anos aí agora, né? Já completando aí 6 anos e até agora o segundo Conselho Tutelar não saiu do papel. E isso já existe discussão na Câmara aí, como Rosa bem comentou aí, né? Um abraço aí para minha amiga Rosa, aí. Amiga Rosa aí. Lília Fagundes aí pergunta: como funcionam os plantões do Conselho Tutelar? Precisa estar na sede do órgão ou funciona como de juiz e promotor? Como é que então, os plantões não precisam estar na sede. Na verdade, é um sobreaviso, né, que a gente chama de plantão. Ele é um sobreaviso. O conselheiro fica com o celular lá na casa dele, né, e ele fica ali nesse sobreaviso para que, se ocorrer uma violação, o conselheiro esteja lá no plantão. Você citou aí o plantão do judiciário, é um pouco complicado o plantão do judiciário, não é igual não, viu? Porque o plantão judiciário, de fato, para encontrar um juiz e um promotor no final de semana de feriado, é terrível. Mas tem plantão judiciário, mas o nosso funciona dessa forma. Então, o conselheiro ele não fica na sede, mas ele fica. Eu vou deixar o telefone aqui no final, não tenho decorado aqui, mas eu vou deixar. Ele vai deixar no final, a gente vai postar aí no final. Exatamente, mas fica um conselheiro sobreaviso todos os dias, de final de semana, feriado, ele fica nenhum sobreaviso, caso ocorra qualquer violação. Então é 24 horas por dia ou 7 dias por semana funciona o plantão do Conselho Tutelar. Isso, esse bate-papo a gente atropelou algumas coisas, mas é importante que se diga que o Conselho Tutelar é um órgão independente, autônomo, né? Autônomo que eu digo nas suas decisões, porque é um órgão colegiado. A gente tem uma dependência financeira com a Prefeitura Municipal de Juazeiro, financeira nesse sentido, porque é ela quem arca com as despesas do Conselho Tutelar, mas nós somos um órgão autônomo nesse sentido de decisões, porque é colegiado, o colegiado se reúne e toma as suas decisões, e só quem pode rever essas decisões é o juiz da vara da infância e juventude, né, através do Ministério Público. Quem se sentir prejudicado em alguma situação, em alguma decisão do Conselho, procura o Ministério Público ou a vara da infância para tentar reverter, mas nesse sentido, é um órgão autônomo e contínuo, ele não acaba nunca, o Conselho Tutelar. Todo 4 anos tem eleição, vai ter nas eleições, mas pode mudar de prefeito, teve até um prefeito de uma cidade que, um pouco revoltado com os conselheiros, resolveu acabar com o Conselho Tutelar. Só a partir de hoje vou fechar a sede, mas não pode, é inconstitucional, está lá, diz que não pode acabar com o Conselho Tutelar. Mas enfim, é isso. O que a gente for lembrando aqui no bate-papo, a gente vai colocando. Sensacional. Então, aguarda aí que no final vocês vão ter esse número aí, a gente vai deixar também nos comentários, a gente vai pegar o número e vai compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente já respondeu várias perguntas aí. Se tiver mais perguntas, daqui a pouquinho a gente responde. Vamos só dar continuidade aqui, que eu tenho certeza que nessa pauta aqui a gente vai ter as perguntas que vocês possam estar com dúvidas aí, né? Então a gente já falou aqui do que é o conselho, a gente já falou do papel do conselho, e aí eu queria que você comentasse, até você já começou comentando também, né, as dificuldades que o conselho encontra para implementar o seu trabalho. Então essa é uma pauta importante que eu queria que você fizesse um comentário sobre. Então tá lá, o conselho está estabelecido, os membros do conselho foram eleitos, vocês pegaram o trabalho, começaram a trabalhar. Eu queria saber quais são essas dificuldades que vocês encontram para implementar de fato, para fazer valer o ECA ali na cidade. Pronto, e quando nós chegamos no Conselho Tutelar em 2016, né, foi o primeiro ano que eu cheguei, fui eleito, a gente chegou em 2016, o Conselho Tutelar era uma sede localizada ali em frente ao terminal, tinha um computador só, os conselheiros trabalharem, o carro era um que caiu nos pedaços, velho, e a gente começou nossa luta daí, né? A nossa dificuldade. A gente primeiro começou lutando para que o conselho funcionasse, para depois a gente lutar para garantir direito de crianças e adolescentes, né? Que foi nossa dificuldade. E a gente chegou, eu me lembro que no primeiro dia que a gente assumiu, em janeiro, veio uma repórter da TV São Francisco e disse: vamos fazer uma matéria aqui dizendo como é o trabalho de vocês, o dia a dia. Eu falei: olha, eu tenho uma proposta para fazer. Ela disse: diga. Eu disse: vamos dizer como é que está funcionando o conselho, o que é a sede, de que forma está. E ela fez a matéria
Na época o prefeito ficou muito chateado porque saiu, mas a gente conseguiu mudar a realidade, a gente conseguiu computadores, a gente conseguiu mudar de sede, com uma sede melhor, mas nossas dificuldades ainda continuaram, né? Porque a gente primeiro, você tem que ter um veículo, um transporte, porque tem que rodar para ver a questão de violação. Quer dizer, só tinha um computador, cara. Como é que vocês faziam um trabalho administrativo ali com um único computador? Aí revezando, imagina que você tem que fazer relatório, que a gente faz relatórios, né? A gente faz termos de notificações, enfim. Cada um ia revezando ali, a gente conseguiu 3 computadores e depois tem uma emenda parlamentar que a maioria dos conselhos no Brasil não sabem, porque os conselhos no Brasil são sucateados, os conselhos tutelares são sucateados no Brasil e não sabem, mas as emendas parlamentares que o conselho tutelar, o colegiado pode pedir essa emenda através de um deputado e vem um kit e equipagem que a gente chama. E aí a gente fez esse pedido, na época a gente estava lá e fez esse pedido, o colegiado fez esse pedido até para o deputado já falecido, esqueci o nome dele aqui, não, foi um que é evangélico, esqueci o nome dele aqui, você nem vai me matar, porque eu não estou lembrando. Lázaro, exatamente, Lázaro foi, atendeu, botou essa emenda, o Conselho Tutelar se equipou com 5 computadores de ponta, computadores novos, veio um carro exclusivo para o Conselho Tutelar, porque até então a gente usava da prefeitura, era complicado, tinha dia que quebrava, tinha dia que não tinha gasolina, tinha dia que tinha, enfim, a gente veio com um carro novo, que veio esse kit, né, e equipou o Conselho, foi que deu uma melhorada na situação. Mas a gente encontra muita dificuldade no sentido de o Conselho Tutelar precisa funcionar com a rede de proteção. E todo mundo faz parte da rede. Polícia, educação, saúde, né? Tudo isso faz parte de uma rede. Então não adianta a gente não ter essa rede funcionando, essa rede de proteção que a gente chama funcionando, porque nada vai funcionar. E a gente encontra muita dificuldade na rede, até com o Ministério Público e a Vara da Infância também. Pra você ter uma ideia, a Vara da Infância de Juazeiro foi implantada em 2016. Quem cuidava da infância em Juazeiro era a Vara Crime. Você vê como é terrível você proteger o direito de criança e adolescente e a gente ter uma vara crime cuidando. Mas enfim, aí veio essa realidade, melhorou um pouco pra gente, mas a gente continua com muita dificuldade. A gente precisa de especializadas, assim como você vê que as mulheres tiveram muitas conquistas, graças a Deus, com a Maria da Penha, com as delegacias especializadas, né? As DEANs aí especializadas. Então você acha que uma delegacia especializada na criança e no adolescente ajudaria? Precisa, a Bahia tem 417 municípios, se eu não me engano, e tem 3 DECAs, que chama 3 delegacias especializadas da criança e do adolescente. Isso é um absurdo, é um absurdo não ter. Porque a gente precisa, porque você, quando a criança tem um direito violado, imagina uma criança que foi vítima de um abuso ali na situação, e você levar para uma delegacia comum, para a criança ali estar naquela, sabe, tem a lei da escuta, tem tudo, para a criança estar ali no meio, reprisando novamente ali tudo que aconteceu, você levar e você não tem um lugar específico para o IML, que todo mundo está ali, imagina, é terrível, e a gente não tem, a gente faz essa discussão, a gente faz essa luta, é uma luta também enorme que a gente encontra essas dificuldades. Você tem uma ideia, como a colega disse, desde 2017 está lá um projeto para se criar um outro conselho e não consegue se criar. Imagina os demais, então a gente precisa de um especializado. Legal, sensacional. Muita informação importante. Vamos lá, o telefone do plantão aqui já saiu aqui, tem muitas pessoas participando, muito obrigado aí, dá o coraçãozinho aí, compartilha essa live com todo mundo aí que você conhece, que eu tenho certeza que essas informações aqui já valeu a live, muitas informações em primeira mão aí. Então, o telefone, anotem aí, vai ficar gravado também essa live, anota esse telefone aí, né? O telefone é 74 aqui do Conselho Tutelar de Juazeiro da Bahia, né? 74 DDD 98819 2748. Vou repetir para vocês quem ainda não anotou. 74 é o DDD 98819 2748 e funciona também pelo WhatsApp, ok? Funciona pelo WhatsApp, não. Já anota aí. O WhatsApp não, ele funciona só. Ah, sim, entendeu. O telefone. Ele só funciona no telefone normal, não? É só uma pergunta aqui, né, que fizeram se funciona no WhatsApp.
Por enquanto só funciona a ligação, então você pode ligar através desse número aí e você não vai ser... valeu aí, Vinícius, por ter compartilhado aí nos comentários. Então, ele funciona só ligação e sua ligação... Uma das dificuldades que você nos perguntou justamente era porque a gente tinha um WhatsApp, mas não tinha crédito. Aí, tá vendo aí? Uma das dificuldades, nem crédito. Para funcionar, exatamente, é na base da briga mesmo, é lá, a gente não tem, o pessoal, mandei uma mensagem, a gente ia ver no outro dia quando tinha Wi-Fi, mas a gente não conseguia, enfim, terrível. Pois legal, sensacional, então anota esse número aí. Beleza, agora vamos para cá para mais uma pergunta aqui, que essa pergunta eu tenho certeza que é muito importante. Quais os casos mais recorrentes aqui em Juazeiro da Bahia, que vocês mais encontram? Então, qual é a maior recorrência aqui? O que é que vocês mais encontram aqui em Juazeiro da Bahia com essa questão da proteção da criança e do adolescente? Então, tem várias situações, mas caso recorrente é muito abandono de incapaz, né? Muita criança que está... A gente tem uma dificuldade enorme, que é a criança fazendo trabalho infantil, está nas ruas, e abuso, né? O abuso na pandemia foi terrível isso. A pandemia, muito abuso de criança e adolescente. Porque as crianças ficaram em casa, as crianças pararam de ir para a escola, né? Porque pararam de ter aula, ficaram em casa. Muitos pais também ficaram desempregados, E você sabe que 90% dos abusos eles acontecem ali, né? Naquele seio familiar, né? Não necessariamente pelo pai e pela mãe, mas pelo vizinho, pelo parente próximo, alguém que tem contato ou acesso com a criança ali. 90% aí, 90-95% acontece ali dentro, são casos muito recorrentes, complicados, né? Casos complicados, e a gente... Até porque nessa própria pandemia, até as crianças que eram para estar na escola não estavam dentro de casa, e aí, obviamente... As crianças, exato. Quando eu disse aqui no começo que a escola ajuda bastante, a escola é um canal muito importante, porque aí todos os professores, aí um abraço que eu mando, porque eles sabem da dificuldade, eles identificam muito isso. Quando a criança chega, eles conhecem o comportamento de cada criança, eles veem ali no dia a dia como é que estão aquelas crianças e eles identificam. Então, quando eles tiveram que deixar a escola por conta da pandemia, isso parou também, as denúncias pararam de chegar, a gente percebeu que tinha diminuído ali aquelas denúncias, porque estava acontecendo mais ali. E foi terrível para recuperar isso depois. Hoje o tanto de criança que está aí... Tratamento psicológico. Tratamento, exatamente. Para fazer, a gente sabe o quanto foi complicado. Então, isso é um caso muito recorrente, ainda é. E criança em situação de rua também. Né? A gente teve aí a pobreza que veio valendo mesmo aí nesses últimos anos aí, por conta de vários cenários que aconteceu no mundo, no Brasil. E aí a gente viu muita criança em situação de rua, criança passando fome, medo, necessidade, mas enfim. Sensacional. A gente vai ler aqui um comentário de Eusani aqui, né, que comentou o seguinte: Eusani, ela trabalha no SAC e ela diz assim, olhe, trabalho lá no SAC e chega muitos avós querendo tirar o RG do neto, onde tem a guarda, né? Sempre peço para procurar os conselheiros e são bem atendidos. Aí, tá vendo aí, bom comentário aí, atendimento do conselho tutelar aí, muito... Um abraço aí pro pessoal do SAC, parceiraço mesmo, pessoal do SAC. A gente tá desburocratizado, justamente o conselho tutelar é isso. Ela conhece, ela sabe a dificuldade que é. Às vezes tem a guarda, às vezes nem tem a guarda, mas cria ali desde pequeno, ou a mãe faleceu, o pai foi embora ou abandonou. E ali fica a burocracia impedindo, né, que aquela criança, que aquele adolescente... Vejo muito isso também na escola. A escola chega os avós mesmo, assim, porque os avós acabam tendo o papel do pai, porque os pais vão embora. E aí fechamos essa parceria com o pessoal do SAC, que está lá, massa, o pessoal do SAC é massa mesmo, está lá, quando a gente pede, que manda, emite lá, é atendido de pronto mesmo, resolve o problema. É muito importante essa parceria, é isso que eu falo da rede. Se a rede funciona tudo bacana, tudo bem. É uma pena que não funcione todas dessa forma, mas um abraço aí pessoal do SAC. Pronto, então a gente comentou aqui na pergunta anterior, né, os casos mais recorrentes aqui que aconteceram em Juazeiro. E agora eu vou fazer uma pergunta aprofundada, mais específica aqui para você. Talvez seja uma pergunta mais pessoal, né, mas eu queria saber, ao seu ver, ao seu olhar,
o caso triste, a gente vai passar agora pelo caso triste, ok? Qual é a situação mais difícil que você já presenciou nesse tempo de conselho tutelar? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, quando eu cheguei no conselho tutelar, meu filho tem 8 anos, meu filho tinha 1 ano e pouco, Cauã, e quando eu cheguei, bem na época que eu virei pai, e estava ali, todos os casos me comovia. Sempre, quando eu via qualquer situação, eu enchia os olhos de lágrimas. Até hoje eu fico sensibilizado com essas situações, mas para me lembrar de um caso específico aqui agora, mas me lembro de umas crianças que a mãe foi assassinada pelo pai, o pai tinha assassinado na frente delas e a gente chegou lá para ver uma cena terrível, assim, sabe, aquelas crianças chorando ali, praticamente no corpo da mãe, ali, me marcou muito, foi uma situação muito triste. O pai assassinou a mãe na frente das crianças e exato, vocês chegaram lá e as crianças estavam chorando. Estavam lá numa situação. Isso foi logo no começo, quando eu entrei, assim, as crianças. Me marcou muito justamente por isso, quando eu me coloquei ali no papel de pai, no papel de tudo que estava acontecendo, eu fiquei muito triste, muito abalado. Só que a gente sabe também que ali vai ser um trauma pro resto da vida, né, das crianças ali, por mais que você coloque em qualquer programa para tratamento, mas... Vocês conseguiram recuperar essas crianças? Conseguiram sim, trazer elas? A gente pega elas, depois a gente vai inserir na família, né? Tem a família extensa, vai procurar, elas são encaminhadas para tratamento, ou no CAPSI, que é um centro especializado, né? Ou para o próprio CREAS, que acompanha essas crianças, e vão e direcionam para essas famílias, se tiverem condições ou não, ou se não vão ficar num abrigo ali até o juiz decidir se vão para adoção, ou se vão para, enfim, mais uma situação muito... Aí, ó, tem um participante especial aqui, ó, Cauã Vargas, tá dizendo assim, ó, pai, eu te amo. Ah, te amo, os dois, cadê Davi, tá? Cauã Vargas aqui passando. Amo seu filho aí participando, dizendo que ele ama. Pronto, e essa seria a pergunta, né? Como foi que resolveu esse caso? Então, eu fiz a pergunta aqui, qual foi a situação mais difícil? Você me falou que foi essa situação onde o pai assassinou a mãe na frente dos filhos e você chegou e presenciou aquela cena das crianças ali chorando no corpo da mãe, a mãe recentemente morta, enfim. E aí eu perguntei como é que... A outra pergunta seria como resolveu, né? Como foi que você resolveu esse caso? E você falou que encaminhou ele... Exato, tem várias situações, como eu disse, acho que nessa foi mais fácil de resolver no sentido assim, de encaminhar para a família e tal, mas teve uma situação também, até mais Maria Rosa, acho que no bairro Itaberaba, tinha uma mãe que tinha 2 crianças, tinha tido gêmeos, né? Essa mãe, e ela era usuária, situação, dava crack e tal, uma situação. E as pessoas disseram, as crianças ficam aí, abandonadas, não sei o que, os bebês e tal, e ela se mandava no mundo, essas crianças ficavam lá num quartinho, num lugar bem abandonado, e quando nós chegamos lá também se deparou com uma situação, assim, o lugar onde as crianças estavam, e as crianças, não parecia nem 2 crianças, pareciam 2, não sei, de tão pequenos, de tão raquíticos, de tão doentes que já estavam, né, aquelas crianças assim que eu tive até medo de pegar para não quebrar. Nossa Senhora. E a gente teve que acolher essas crianças, só que as crianças nem para o acolhimento foram direto para o hospital, né? A gente solicitou o hospital levou essas crianças para lá, para o hospital, porque precisavam de tratamento, as crianças estavam muito debilitadas, essas 2 crianças, e depois elas foram acolhidas, levamos para a casa de acolhimento, né? Depois de um tempo. E só depois foi inserida a família que era de Curaçá, essa família e tal, e a gente foi, entregou com a avó. De vez em quando a gente vê os guris já estão até grandes, mas no final a gente... Consegue solucionar, né? Consegue fazer o que está ao alcance, né? Com os recursos que tem no momento. Agora eu tenho certeza que o pessoal gostaria de saber também, porque é de muita revolta você ver muitas crianças nessa situação, né? De vulnerabilidade, ser aquele elo frágil ali da família também, né? Mas eu queria saber o seguinte, eu tenho certeza que muitas pessoas também gostariam de saber, porque o que a gente mais se revolta no Brasil é o seguinte, que a polícia praticamente enxuga gelo, né? Ela vai lá, prende,
As que, como passou recentemente agora, o rapaz tentou arrombar uma loja lá na cidade de Petrolina, a polícia prendeu, o preso saiu mais rápido do que o próprio dono da loja que foi assaltado. Então, por que eu estou contextualizando isso? Porque eu quero saber o seguinte, quais são as penalidades, né, para quem desrespeita o ECA? Quais são as penalidades para quem desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente? De fato, isso funciona no Brasil? Funciona. Na verdade, o Código Penal, no sentido de violação, no sentido de violência, né? Mas abuso, violência física, enfim, qualquer tipo de violação nessa tem um Código Penal, que ele está lá para estupro de vulnerável, que é um crime muito simples, que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, aparece muita menina de 12 anos grávida, e o cara lá tem 18 anos, e ele chega lá, porque eu vou assumir, ele nem imagina que ele está cometendo um crime de estupro de vulnerável. E quando chega lá, olha, bicho, infelizmente aqui você vai ser encaminhado para a delegacia, porque tem um crime aqui. Não, mas eu vou casar com ela e tal. Né? Não, rapaz, mas porque tem aqui o Código Penal, ele diz, né, que abaixo de 14 anos você está cometendo estupro de vulnerável. Então, há as penalidades sim. Agora sim, no sentido geral, macro, eu acho complicado, é como eu disse a você, porque muitas coisas não funcionam. Você tira... Na saúde, por exemplo, quando eu digo que a criança é primazia e ela chega lá para ser atendida, o prefeito, eu falo muito do prefeito, gente, mas a nível estadual e federal também do prefeito, porque a gente está aqui no âmbito municipal e a gente trabalha muito assim, mas o executivo em si. Exato, né? Ele responde por improbidade, inclusive, se ele descumprir qualquer daqueles artigos que estão ali, que dá essa primazia à criança e ao adolescente, né, que dá esse direito que ele viola, ele pode responder por improbidade e perder até o mandato dele, inclusive. Né? O Conselho Tutelar tem esse poder nesse sentido, da gente mandar, olha, está sendo descumprido e ele... Mas a gente sabe que é um pouco complicado. O Ministério Público tem hora que falha demais, a gente não consegue trabalhar muito com o Ministério Público nesse sentido, a gente manda uma demanda, o Ministério Público não responde de volta, o Ministério Público... Né? A gente fez a última reunião que a gente fez. A justiça, né? Não, nem. A justiça, né? Não vou condenar tudo e todos, porque também não faz sentido, mas a gente fez a reunião da educação, essa que eu estou te dizendo, porque muitos pais chegavam lá e diziam, olha, não tem vaga, meu filho está sem poder estudar, meu filho não tem como, e lá diz que tem que ser garantido a ele. E quando a gente faz a reunião, que está todo mundo lá, junto com o Ministério Público, a gente escuta às vezes da promotora, ela dizendo assim, olha, os pais que deveriam, não precisa estudar perto de casa não, qualquer escola serve, nesse sentido, entendeu? E a gente sabe que tem que puxar mais no sentido que o poder público descumpre, e ele tem que cumprir. Acaba que as penalidades, o pessoal que desrespeita não cumpre, enfim, não funciona, né? Então, ou seja, por mais que vocês tentem atuar ali, essas penalidades elas acabam não funcionando, não sendo efetivas de fato. A gente está com uma pergunta aqui, mais uma pergunta aí de Vargas Vini aí, né? Que ele pergunta o seguinte, a pergunta é a seguinte, como fazer, né, como é que você faz para manter o seu psicológico em dias, a pergunta ali, vivenciando tantas situações dessa forma, né? Angustiante só de ouvir. Ele está falando lá que é angustiante só de ouvir as histórias que você falou. Então ele gostaria de saber o seguinte: como é que você faz aí para manter o seu psicológico em dias? Os psicólogos do Conselho Tutelar também atendem os conselheiros? Não, exatamente. Na verdade, o pessoal do CRES que a gente encaminha, a gente é para ter esse atendimento. Acho que todo mundo precisa. Imagine os conselheiros, né? A gente tem vezes que fica doido mesmo nesse sentido de tanta coisa que a gente vê, de tanta violação, de tudo que acontece. Você vê a violação e você vê que não consegue resolver quando você vê que o Estado também é omisso, né? E a gente fica muito triste nesse sentido, porque tem a violação já que sofre ali às vezes muito por parte da família, e acontece ali, depois você vê o Estado também não resolvendo. A gente tem que fazer acompanhamento, né, psicológico aí, que é para manter em dia, né? Mas não é fácil não, viu, Vitor? Não é fácil manter em dia não. Sensacional. Vamos a pergunta aqui, que a próxima pergunta seria, que foi a pergunta que o Ítalo fez lá, seria justamente essa daqui, né? Como fazer uma denúncia? Eu vou ter minha identidade revelada em algum momento, então a gente já comentou sobre essa pergunta aqui.
Esse vídeo ele vai ficar gravado, depois vocês vão acessar o canal do Pode Partilhar lá no YouTube e vocês vão ter acesso a esse vídeo, tá bom? Então essa pergunta ela já foi respondida e também já foi passado o contato aí para vocês. Agora a gente vai contar um caso feliz. Eu gostaria que você compartilhasse aqui. A gente já passou por um caso triste, mas a gente tem que dormir com um caso feliz aqui antes de acabar essa live, né? Eu queria saber o seguinte: que caso, né, você conseguiu solucionar que houve a recuperação devida da criança? Qual foi esse caso feliz? Eu gostaria que você contasse agora uma história feliz que você de fato conseguiu recuperar e ver o resultado acontecer. Sempre vem um caso triste, né? Depois vem um caso feliz. Tem vários, assim, no sentido que a gente sempre, felicidade pra gente é a criança tá bem, a criança tá com família, com a família dela, né? E a gente vê muitas situações que a gente se depara que essas crianças são retiradas das suas famílias, porque essas famílias não têm estrutura, né? Muitas vezes as pessoas condenam pela situação financeira, não tem como cuidar e tal, e tira, e essas crianças são retiradas, né, dessas famílias e colocam. Mas aí a gente vê depois o reencontro, que é muito feliz. Quando a gente elas são retiradas, elas vão ali para institucionalizada, né? E essas famílias também são acompanhadas. É raro acontecer esses casos das famílias quererem, mas essas famílias ali vão ser acompanhadas pelo CAPS AD, que muitas fazem uso principalmente de crack, que é terrível. E aquelas famílias, era uma das coisas que eu chorava muito quando eu chegava, comentava muito com o Jamil, quando eu chegava lá, porque elas têm o direito de visitar os filhos, né, lá quando elas estão lá, para justamente fazer e fazendo de novo essa reintegração. Esse laço familiar de novo. Esse laço, e eu vi uma criança ali de 2, 3 anos pegando um pedaço de pau e brincando com o telefone assim, dizendo: alô mamãe, você veio me buscar quando? Mamãe? E eu ficava olhando ali e dizendo: meu Deus do céu, sabe aquela criança que foi retirada ali brutalmente ali, porque institucionalizar a criança é terrível, né? Tira porque, mas é terrível, porque assim, por mais que a mãe dele seja aquilo, o pai, mas ele ama a família dele, ele ama, sabe? O seio familiar, exato, ele sabe, ele sabe, quando ele é retirado ele tá, e ele pegava assim um brinquedo e ficava: alô mamãe, que dia você vem me buscar, mamãe? E aí a gente conseguiu fazer com que essa mãe reencontrasse novamente o filho dela e fosse viver com o filho dela. Felicidade muito grande, a gente fica muito feliz, sabe? E o reencontro ali do filho que foi retirado, com a mãe novamente biológica, que depois ele recuperar. Exato, e ele voltou, uma felicidade enorme quando ele voltou, e ela chorando muito, dizendo que não tinha mais esperança de ter o filho, achar que ia perder aquele filho. Assim a gente fica na torcida muito feliz, e quando acontece isso, pra gente é uma satisfação enorme. Sensacional. Agora vamos para cá, mais uma pergunta aqui do público aqui. Eusani pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se tem alguma casa para receber essas crianças de rua, quando não tem família, onde é que eles ficam, né? Então, ela gostaria de saber disso, se tem um ambiente, né? Uma casa, como é que eles ficam, onde é que eles ficam? Então, Eusani, tem a mestre, a gente tinha 2 aqui no município, a Mestre de Amor, que era para meninos, e a Rosa Menina, que era para meninas. Aí, no entendimento do Ministério Público, que a gente contesta até hoje, o entendimento do Ministério Público disse que não precisava separar, botava tudo junto, e hoje a gente só tem a Mestre de Amor, né? E quando essas crianças aí precisa comprovar que elas estão em situação de rua mesmo, que elas não têm família, porque, como eu disse, institucionalizar uma criança, colocar uma criança ali dentro é de uma gravidade terrível. É tanto que se a gente fizer de uma forma errada, a gente até responde por isso, porque você está tirando aquela criança ali do ambiente familiar e da família dela. O que sempre diz é que tem que tentar resgatar essa família antes de colocar lá. Mas se não tiver, vai para essa casa chamada Mestre de Amor, é comunicado ao juiz, essas crianças ficam à disposição da justiça, no sentido para ou tentar reintegrar alguma família extensa, algum parente que tenha, ou caso não aconteça, elas vão para adoção, para fila de adoção. Mas tem a Mestre de Amor aqui em Juazeiro. Sensacional. Vamos lá, Aderbal ADV. É um trabalho desafiador, sem dúvida. No caso aí, a Aderbal aí comentando aí. Com certeza é um trabalho desafiador. Aí Sidney Honorato fala o seguinte, ó: o Conselho tem 2 grandes problemas, né? Falta de estrutura de trabalho
e péssimos salários. Eita, essa demanda aí não é só do Conselho não, é de todos os servidores públicos. Então, ó, a falta de estrutura, o Sidney está falando, e que também os conselheiros fazem esse trabalho, vivem com toda essa carga psicológica de presenciar todas essas cargas aí, que você comentou aqui, eles são pouco valorizados ainda, né? Infelizmente, como já foi dito, a área de atuação de crianças e adolescentes não são prioridades em nenhum lugar. E como você já falou, de fato, não é prioridade em nenhum lugar. Então, esses dois grandes problemas que eu gostaria de destacar aqui, que realmente, de fato, os conselheiros, por esse trabalho que você está contando aqui, por esses casos que você está contando aqui, eu tenho certeza que a valorização do conselheiro, tanto financeiramente, como também de uma maneira de estrutura ali no ambiente de trabalho, ajudaria bastante para que vocês desempenhassem um papel melhor ali na sociedade. De fato, Sidney, manda um abraço. Sidney é conselheiro já comigo lá. Essa luta, né, Sidney? Aí que a gente vem há quase 8 anos. Nesse sentido, de fato, é muito desafiador, como o Aderbal colocou aí, é muito desafiador em todos os sentidos. Primeiro, a dificuldade de fazer nosso trabalho, estrutura, mal remunerado, né, Sidney? Também, né, a gente, assim, muitas vezes a causa é por amor, né? A gente sabe que a gente tem família, tem tudo, mas a gente é desafiador mesmo, a gente fica, quando a gente consegue resolver um problema, assim, meio que o salário fica meio que de lado. Sensacional. Então vamos encaminhar aqui para a última pergunta agora para o pessoal. Já contamos o caso triste, já contamos o caso feliz aqui, já temos algumas perguntas aqui. Se tiverem mais perguntas, podem fazer aí, que já está acabando a live aí, nós já estamos chegando aí no final, né? Mais uma pergunta agora que eu vou fazer é para o pessoal dos estudantes, agora os concurseiros de plantão, o pessoal que vai fazer segunda fase aí da OAB também, né? Estou sabendo aí que o pessoal vai fazer agora a segunda fase da OAB aí também. Vai precisar saber do ECA também, né? Enfim, os concurseiros, os estudantes de plantão que estudam para concurso, tanto na área de segurança, como na área de educação, como para a prova de OAB, eu gostaria de saber o seguinte: qual a importância do ECA, né, para quem vai prestar as provas, para quem vai fazer concurso público? O que é que você acha aí? Muito importante o ECA, principalmente quem vai fazer o OAB. Né? Que o OAB a gente sabe, eu estou com minha amiga Mari aqui, Mariana também, sabe que lá na prova do OAB é muito importante, que a gente vai pegando, elas são divididas por partes, direito civil, direito do trabalho, direito penal, enfim. E o ECA lá tem 5 questões, e é muito importante que você, cada questão acertada é uma vitória, né? Se acertar ali é uma vitória. Então, para a OAB é de suma importância, mas também como para a Polícia Civil, que cai lá quem quer fazer, para delegado, precisa saber o ECA, para professor também, aí agora eles estão colocando muito concurso. É uma área massa de estudar. Vocês têm um programa onde vocês educam a sociedade dentro do Conselho? Vocês já conseguiram desenvolver uma política pública nesse sentido, onde vocês fazem palestras em escolas, educam, ou seja, de fato faz o ECA ser visualizado ali para a sociedade? Pronto. Além de tudo que a gente faz, esse é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Tá junto com a sociedade divulgando isso também. A gente está dando palestra em escola. Infelizmente, a gente não consegue atender porque, como eu disse a você, a gente tem 220 mil habitantes, um interior enorme, mas a gente está lá nas atribuições que a gente vai, a gente anda em escolas. Acho que no começo do ano, no final do ano passado, a gente teve na SEDUC dando uma palestra para os professores lá, para professores, para alunos, enfim, para toda a sociedade. A gente vai levar o ECA, vai explicar, né? A gente detalha, a gente conta situações, leva casos, como se deve se proceder naquele sentido, e a gente leva essas informações. Sensacional. Agora a gente está encaminhando para o final aí da live, né? A gente está encaminhando para o final e eu gostaria, antes de falar aí o final aí, a gente vai ter uma pergunta aqui. Um comentário, né? Vargas Ítalo está comentando aqui, né? Vargas Ítalo está dizendo assim, ó: eu só queria divulgar Isabel Vega, a melhor professora de português que existe no Brasil. Tá divulgada aí, Isabel Vega aí, divulgada a melhor professora de português aí. E para você entender o ECA, obviamente, você vai precisar aprender português, né? Mas enfim, eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui para o pessoal, a mensagem que você gostaria de passar, de fato aqui, a mensagem final para que eles dessem a tal importância ali para o Conselho Tutelar, para o ECA e para todo esse assunto que foi discorrido aqui nessa live. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar mais uma vez a você,
agradecer por ter convidado a gente para vir aqui divulgar o nosso trabalho, agradecer a todos que estiveram aí com a gente, que estão, que também posteriormente vão ver o vídeo, e dizer da importância dessa sociedade, que essa palavra jargão que é muito usada, quer dizer, criança é o futuro do amanhã. A gente precisa compreender que criança é agora, é o presente e esse momento. A gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente precisa levar a criança mais a sério nesse país. Que a oportunidade que eu tive de alguns parlamentares, de algumas pessoas que nós tivemos até em Brasília ano passado, eu disse isso. A gente precisa levar mais a sério. Quando eu digo que a gente não tem uma especializada, a gente tem 417 municípios na Bahia, a gente tem 3 especializadas de criança e adolescente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então eu digo a todos vocês, a sociedade, vamos participar, vamos não só na eleição, que é muito importante a eleição, porque você está escolhendo os seus representantes, mas no dia a dia, participar, cobrar do poder público, dos políticos, né? Nos ajudar também nesse sentido, que a gente faz discussão com o poder público, faz discussão com o Ministério Público, com Vara da Infância, enfim. Mas eu queria deixar essa mensagem: criança precisa ser levada mais a sério nesse país. E aqui e agora, já, e não para o futuro, é já, tá bom? Então, muito boa noite a todos vocês. A gente finaliza aqui a live mais uma vez. Eu gostaria de agradecer, Charles. Obrigado por aceitar o convite. Eu tenho certeza que essa noite foi uma noite realmente muito incrível. Obrigado para todos vocês que acompanharam até aqui, até o momento. Parabéns a todos que fizeram perguntas, que participaram. Isso deixa a gente feliz porque a gente vê a interação da sociedade e a sociedade de fato dando importância a um assunto tão relevante assim. Então, boa noite a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.